Meu nome é John Englund. Eu escapei de Alcatraz em junho de 1962. Imagina só, uma carta com essas exatas palavras chega nas mãos da polícia de São Francisco em 2013, mais de 50 anos depois da fuga mais famosa da história. A pergunta é, como assim? Para a gente entender esse mistério, a gente precisa voltar para a rotina implacável de Alcatraz. Uma rotina que foi projetada, sabe, para quebrar o espírito de qualquer um. E olha, se você curte mistérios como este, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas análises. Primeiro, vamos entender o que era Alcatraz, porque, sério, não era só uma prisão. Era um mito, uma verdadeira fortaleza de onde todo mundo dizia que era impossível escapar. Ela era conhecida como a Rocha, uma penitenciária federal de segurança máxima, basicamente o fim da linha. Pra lá, só mandavam os prisioneiros considerados irrecuperáveis, sabe? Aqueles que causavam problema em todas as outras prisões. E a lista de hóspedes de lá, nossa, era um verdadeiro quem é quem do crime americano. Nomes que davam até arrepio. Al Capone, o chefão de Chicago, o Birdman Robert Stroud, um cara perigosíssimo, e até o chefe da máfia de Boston, o Whitey Bulger. Pois é, todos eles conheceram as paredes geladas da Rocha. Mas o que realmente destruía os casos lá dentro não eram nem as paredes, era a rotina. Uma rotina sufocante pensada para esmagar qualquer pingo de esperança que eles tivessem. Tenta imaginar o dia a dia. 6:30 da manhã, aquele apito estridente corta o silêncio. Levantar, arrumar a cama, limpar a cela, cada movimento é cronometrado. 6:50, contagem. Todo mundo de pé, na porta, imóvel. 7:20, marcha silenciosa para o trabalho. Meio-dia, trancado de novo para outra contagem. 4:50 da tarde, a tranca final. A cela vira seu mundo de novo. E às 9:30 da noite, apagam as luzes e mais uma contagem. Cada minuto era uma repetição do anterior, um dia depois do outro. E o ponto principal era esse aqui, 13. 13 contagens oficiais a cada 24 horas. Isso sem contar as verificações surpresa nas oficinas. Simplesmente não havia um momento para respirar, para ser você mesmo. Estavam sempre sendo vigiados, sempre sendo contados. A paranoia era a única coisa constante ali. E o espaço pessoal? Bom, praticamente não existia. Uma cela de 2,5 por 1,5 metro. Era só isso. Uma cama, uma escrivaninha, uma pia e um vaso. Mais nada. E para quem ousasse quebrar as regras, o destino era o bloco D. As celas de punição, conhecidas como o buraco. Lá, na escuridão total e no silêncio, as condições eram brutais. Era um castigo feito não só para punir, mas para apagar qualquer vestígio de rebeldia. Mas, mesmo na rotina mais opressora que se pode imaginar, um plano secreto estava acontecendo. Um segredo guardado no silêncio, bem ali, entre os apitos dos guardas. A pergunta que devia ecoar por aqueles corredores era como escapar do inescapável? Como é que se quebra uma rotina que é inquebrável? O plano começou com uma observação genial. O ar salgado do mar, o mesmo ar que os mantinha presos, tinha corroído o concreto das paredes. Era a fraqueza da fortaleza. Usando colheres afiadas e uma furadeira caseira, feita com um motor de ventilador, eles começaram a cavar. E o barulho? O barulho era disfarçado pela melodia de um acordeon que um cúmplice tocava durante a hora de música. Genial, né? Isso não é história de filme, não. O que a gente está vendo é a prova. Um relatório do FBI de 1962, listando as ferramentas improvisadas que eles encontraram depois da fuga. Tá ali, ó, a furadeira caseira, entre outras coisas. Isso torna o plano todo, que parecia impossível, assustadoramente real. Com o caminho cavado, eles precisavam da coisa mais valiosa de Alcatraz: tempo. E a solução foi um truque de mestre. Eles criaram cabeças falsas com uma mistura de sabão e papel machê. E para o toque final, usaram cabelo humano de verdade, que eles pegavam escondido na barbearia. Essas cabeças fantasmagóricas eram colocadas nas camas para enganar os guardas durante as contagens da noite. E aqui estão elas, as cabeças de verdade, encontradas nas celas naquela manhã. Dá uma olhada nisso. A semelhança com o rosto humano dormindo é assustadora, e foi a chave de tudo. Cada ronda do guarda era um momento de tensão pura, mas o truque funcionou, e comprou para eles as horas preciosas que eles tanto precisavam. Agora, vamos para a noite da fuga. A atmosfera muda, a tensão está no máximo,
O plano, que levou meses, está prestes a ser testado. 11 de junho de 1962. A noite cai sobre a rocha. A última contagem do dia concluída. Os guardas passam, olham para as celas, veem as cabeças nos travesseiros e seguem em frente. Tudo parece normal. Então, um detalhe. O acordeão para de tocar. O som que encobria o plano, de repente, se cala. O silêncio é o sinal. A hora chegou. E naquela noite, 3 homens deslizam pelos buracos em suas celas, sobem por um duto de ventilação, chegam ao telhado e desaparecem na escuridão da Bahia. Eles simplesmente entram para a história. A história podia muito bem terminar aqui, com esse mistério. Mas ela tem um final, ou melhor, um epílogo, que nos traz direto para os dias de hoje. Durante 50 anos, a história oficial foi bem simples. Eles se afogaram nas águas geladas da Bahia. Fim de papo. Mas em 2013, o passado voltou com tudo. Aquela carta, uma carta fantasma, chegou. O autor, que dizia ser o próprio John Anglin, escreveu: "Eu tenho 83 anos. Estou muito mal de saúde, tenho câncer. Se vocês concordarem, eu digo onde estou." Era uma proposta desesperada de um homem no fim da vida. O FBI, claro, analisou tudo. A caligrafia, inconclusiva. As impressões digitais, inconclusivas. O DNA, também inconclusivo. Uma parede de incertezas. Mas tinha um fato que se destacava. A idade que ele dizia ter na carta era perfeitamente consistente com a idade que Johnny Anglin teria em 2013. O mistério, em vez de se resolver, ficou ainda maior. Isso nos deixa aqui, né? Bem no limite entre a verdade e a lenda. Será que a carta foi a confissão final de um homem morrendo? Ou foi o último grande truque de um fantasma de Alcatraz? A peça final de um quebra-cabeça que talvez nunca tenha sido feito para ser resolvido. E aí, o que vocês acham? Eles conseguiram mesmo? Deixem as teorias aí nos comentários.